Facebook e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí. Já estamos com a nossa convidada aqui no estúdio e hoje a gente vai falar sobre o primeiro aninho da Oral Unique aqui em Ibirubá. Muita história para contar, de muitas vidas transformadas aí por conta dessa que é, digamos assim, o chassi, né? O nosso cartão de visita para qualquer coisa, seja para buscar um emprego, seja para conhecer alguém, seja para se relacionar, né? A gente precisa ter essa condição bem pensada e bem organizada. E a Oral Unique tem especialidade nisso e a gente vai bater esse papo aqui na nossa programação. Iniciando também aqui no nosso canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, você já sabe, 15 mil inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, faça aí a sua inscrição no nosso canal e receba o conteúdo aqui da 104.9 através aqui das nossas plataformas sociais, tá bem? Muito bem, vamos acolhendo então a nossa convidada aqui, dado todo esse recado de começo de transmissão, mas a gente quer falar, antes de falar sobre a Oral Unique, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o cérebro por trás, né? Quando nasce essa ideia da Oral Unique aqui em Ibirubá e quem teve essa ideia de construir um espaço referência que chama atenção não só pelo visual aí da sua fachada, do seu layout, né? Mas também pela qualidade dos serviços prestados. Doutora Débora, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Antes de conhecer mais sobre a Oral Unique, vamos conhecer, e aí eu sempre faço essa pergunta porque é muito para me ajudar eu aqui na entrevista do que o pessoal de Ibirubá e da região que provavelmente já lhe conhecem muito bem. Mas quem é a doutora Débora Diniz Ritter? Cristiano, então, eu sou filha do Hari. Muita gente aqui da cidade de Ibirubá e região conhece ele. Ele vendeu por muitos anos produtos agrícolas e prestou esse serviço à comunidade. Sou filha da Ilane. A Ilane foi prof da Escola Edson Quintana por muitos anos. Foi diretora do colégio. Eu moro aqui em Ibirubá com os meus pais desde os meus 10 anos. Então, passa de 30 anos que eu conheço as pessoas aqui em Ibirubá. E depois de um tempo, eu fiz o vestibular, passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em odontologia, saí então de Ibirubá para estudar, fiquei 7 anos fora e voltei, logo que me formei, voltei para Ibirubá, para essa cidade que nos acolheu, né? Tanto nos acolheu tão bem. Voltei para trabalhar como dentista em Ibirubá. Uhum. E aí a senhora trabalhou em algum consultório antes da Oral Unique ainda? Isso, eu abri meu consultório no ano de 2005, aqui em Ibirubá. E eu fiquei trabalhando no meu consultório particular de 2005 até 2024, até o ano passado. Foram 19 anos de trajetória de prestação de serviços odontológicos. No início eu trabalhava com o Dr. Heine. Cristiano, não sei se você é daqui, mas o Dr. Heine, ele era muito conhecido, Adolfo Henrique Nussbaumer. Foi um dentista que mudou a cara da odontologia aqui em Ibirubá e região, um dentista que começou a preservar dentes ao invés de extrair, né? Então eu me formei e fui trabalhar logo depois no consultório dele. E fiquei um tempo trabalhando com ele até o momento em que ele se aposentou. E logo depois, em 2011, o Dr. Juliano Guerra veio trabalhar comigo, na mesma salinha que eu trabalhava com o Dr. Heine. Cada um tinha o seu consultório. O Dr. Juliano começou a trabalhar aonde era o consultório do Dr. Heine. E depois de um tempo, alguns anos, a doutora Tainara de Freitas se juntou a nós. Então, essa configuração da Oral Unique agora trouxe muito do meu consultório particular, né? Tanto com o doutor Juliano, que continua trabalhando conosco, quanto com a doutora Tainara. Que legal, que legal. E olha só, uma coisa, eu vou dizer assim de antemão, assim, né? Existe uma parcela das pessoas, né, da humanidade, eu acho que não sei, até vocês devem estudar isso da odontologia, né? Que tem um certo pavor, né? Que entre todos as questões que administra de dores aqui, acolá e tal, a dor de dente ela pode até ser persistente, mas é a última opção da pessoa pensar, não, eu preciso ir no dentista para mim ver o que está acontecendo, né? E aí eu queria aproveitar esse momento assim para
aproveitar sua trajetória com consultório pessoal, né? As dores, agora não só literalmente a dor, né? Mas eu digo as dores, o problema, né? Aquele que se apresenta lá de 2005, quando a senhora inicia a sua profissão, de hoje, são os mesmos? São as mesmas características? Como é hoje o paciente da Oral Unique, como era o paciente da doutora Débora lá no início do consultório dela? Olha, existem, infelizmente, no Brasil, se tem uma defasagem na odontologia. Tem muitos pacientes ainda que perdem os seus dentes. É uma coisa retrógrada até de se falar, mas ainda se extrai dente hoje em dia pelos danos do passado. Então, os problemas continuam basicamente os mesmos. O que existe uma procura maior nos últimos anos, na odontologia em geral, brasileira principalmente, é na questão estética. Os pacientes estão se preocupando um pouco mais com o seu sorriso, eles percebem o quanto é importante uma boa imagem, e o sorriso é tudo, né? Se tu mudar os dentes da pessoa, tu desconfigura todo o rosto dela. Então, essa procura está acontecendo mais. Talvez pela questão digital, que nós estamos aparecendo mais, né? Nas câmeras, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Mas isso tem uma procura muito maior do que quando eu me formei lá em 2004. Isso mudou bastante, mas as demandas de necessidade, de dor mesmo, tratamento de canal, implante, prótese móvel, prótese fixa, isso tem muita demanda ainda. Temos um longo caminho a trilhar. O Brasil tem, como Estado, como país, tem um longo caminho a trilhar na prevenção, para que essas perdas de agora em diante não aconteçam mais, principalmente nos pacientes mais jovens, né? Nas crianças, que essas crianças não tenham mais extrações, exodontias, né? De dentes por falta de conhecimento, de higiene, de acesso a uma odontologia de qualidade, né? Muito bem, eu sou de uma geração, talvez essa já nem exista mais hoje em dia, isso, posso estar falando bobagem aqui também, mas de uma geração que havia, e eu não sei se isso é certo também, eu já conversei com o dentista e talvez não fosse a melhor forma, mas antigamente tinha muito disso. Na escola pública, por exemplo, tinha um momento lá da escovação, momento de usar o flúor lá e tal, né? E estava na rotina, né, do calendário escolar lá, da aula lá de todo mundo, né? Talvez tivesse uma preocupação com isso naquele momento. Hoje não se tem mais isso, né? E hoje tudo que nos é apresentado enquanto mercado, sim, né? Tabaco, bebida alcoólica, tudo, café. Eu vim aqui, né? Enquanto estava preparando, eu já estava fazendo café, porque é uma coisa que me acompanha sempre, né? Tudo isso causa mal, né? Para a saúde bucal, né? E aí, da gente sair daquele tratamento, que é uma coisa mais de tu deixar tudo tranquilo ali, para a parte de tu começar, opa, peraí, isso aqui eu tenho que cuidar isso aqui com mais carinho, né? Porque, sei lá, antigamente o meu pai, por exemplo, ele só tinha a opção ou da ponte ou da chapa, que era como se dizia popularmente, né? Hoje as opções são infinitas, né, doutora? Exatamente. Existe muitas pessoas, inclusive, que usavam ponte e chapa e era o que tinha, então elas eram obrigadas a aceitar essa condição porque não existia outra possibilidade. Muitas dessas pessoas estão se atentando para os implantes dentários, que são dentes fixos novamente, e é uma virada de chave novamente na vida dessas pessoas, né? É muito bacana isso, que a odontologia, ela evoluiu muito. Quando eu me formei em 2004, os implantes... Recém começou a se falar sobre os implantes. E muito caro, né? Exatamente, para acesso para poucas pessoas, né? Quando eu estava na faculdade, não existia disciplina de implantodontia. Eu fui aprender implantes quando eu saí da faculdade e paguei por uma especialização. Os meus colegas que não fizeram especialização não tinham nem noções básicas de implante. Então, isso é muito bacana, que já mudou. Hoje em dia, a implantodontia é uma disciplina da odontologia. Todo mundo aprende e vai estudar mais quem quiser depois. Mas, para te ter uma ideia, então, há 20 anos, nem faz tanto tempo assim, não se falava em implante, era para pouquíssimas pessoas de um alto poder aquisitivo e de grandes centros. Porque, por exemplo, em Ibirubá, o implante foi chegar bem depois. Sim. Eu fiz a minha especialização em 2009, me formei na especialização em 2011, foram 2 anos de estudo, e eu fui a primeira especialista de Ibirubá em implante. Até tinham colegas que faziam implantes, que vinham de fora fazendo consultório, né, de outros colegas aqui, mas especialistas
especialista mesmo, eu fui a primeira de Ibirubá. Então, você veja, em 2011, faz 14 anos atrás, muito pouco tempo, né? E mesmo naquela época, eu me lembro que eu oferecia implantes para esses pacientes, e os pacientes tinham uma rejeição no início, tinham muito medo, que era uma coisa muito complexa, era um tratamento mais caro na época, proporcionalmente falando. Então, muitas pessoas não aceitavam a minha sugestão, né? E também era uma coisa nova, pouca gente tinha feito, não sei se vai dar certo, por quanto tempo dura. Tinham-se muitos medos, né? Hoje em dia, esses mesmos pacientes que eu oferecia há 14 anos atrás, a grande maioria já fez ou está ainda nos procurando para fazer, porque já assimilaram melhor a ideia, já viram que funciona bem, que é um tratamento longo e duradouro. Então, existe uma procura e uma demanda bem maior atualmente em função dos implantes dentários. Uhum. Doutora Débora, olha só, a gente teve uma virada de chave dos tratamentos e do mercado, digamos assim, né, odontológico, que foi o início dessa nova fase em que os profissionais começaram a se articular em pequenos grupos e em grupos grandes, né, e montar essas franquias, né, que começaram a se espalhar por todo o país, né. E aí a Oral Unique entra nessa perspectiva. Daí a senhora está lá com o seu consultório, seu nome consolidado, né, sua referência profissional já consolidada, principalmente na cidade, onde a senhora tem uma vida aqui, né. Seus colegas também da mesma forma, né? Por que dá essa virada de chave? O que a Oral Unique ofereceu de diferencial para ti? Tu diz, não, acho que isso aqui faz sentido para como eu entendo, né, o meu trabalho e tal. Fazia muito tempo já, Cristiano, que eu não estava dando conta da demanda dos meus pacientes. Eu já não conseguia mais atender todo mundo que me procurava. Então, eu ampliei o leque, o doutor Juliano tinha os pacientes dele, a doutora Tainara tinha os pacientes dela, mas a gente começou a se trocar pacientes, a setorizar melhor. Eu fazia mais a parte de estética, de cirurgia, a doutora Tainara fazia a clínica geral, o doutor Juliano fazia o aparelho, a ortodontia, fazia o tratamento de canal, que ele é especialista também, e a gente já começou a setorizar. Então, a gente já estava no momento de já se tornar uma clínica e não só um consultório unitário, particular, né? Aí, nisso, veio o convite do meu colega, o Dr. Miguel Nadim. O Dr. Miguel, antes de eu me formar em implantodontia, ele vinha no meu consultório fazer os implantes. Eu fazia parte da prótese sobre os implantes e ele fazia parte cirúrgica antes de eu fazer a minha especialização. Então, eu conheço ele há muitos anos, quase 20 anos. E aí ele abriu uma Oral Unique em Lagoa Vermelha. E ele ficou muito encantado com todo o suporte que a franquia dava para ele, com todo o know-how de uma clínica maior, né? E com toda a capacidade da Oral Unique de tecnologia, enfim, sabe? Um processo muito bacana. Ele estava encantado. E ele falou para mim, Débora, tem uma coisa muito legal para te apresentar, que eu transformei o meu consultório particular na Oral Unique, é a melhor franquia odontológica que existe, assim, no sentido prêmio. Como a gente já estava acostumado a trabalhar com alto padrão odontológico, padrão de excelência, a Oral Unique também era nessa mesma pegada. E aí ele me disse, eu acho que tu vai ficar muito satisfeita se você fizer isso. E realmente, eu comecei a estudar, foi 1 ano de estudo, ele me ofereceu, me contou dessa possibilidade em 2023. E aí eu amadureci a ideia por quase 1 ano até, não, vamos nos atirar nessa, né? E aí deu certo, convidei a doutora Tainara, o doutor Juliano para trabalhar conosco, deu super certo. Agora também temos a doutora Amanda Correia, que é nossa colaboradora. Já temos o doutor Miguel, que vem fazer as cirurgias de grande porte. Temos um cirurgião bucomaxilofacial também, o doutor Matias. E agora, recentemente, também temos a doutora Gabriele, que é outra especialista em implantodontia também, que faz a parte das cirurgias aqui da clínica, porque, como eu te falei, eu não dou mais conta, mas eu faço toda a coordenação de plano de tratamento, de diagnóstico desses pacientes. Eu sou a fiscal, digamos assim, de que tudo está ocorrendo bem. Então, os pacientes, todos que entram na Oral Unique, são meus pacientes, inclusive os meus pacientes do consultório antigo. Toda a minha cartela de pacientes, a cartela de pacientes do Dr. Juliano e da doutora Tainara também, todos migraram para a Oral Unique. E foi muito bacana, Cristiano, porque assim, a Oral Unique a gente conseguiu montar uma clínica muito completa. Um sonho de vida meu era poder oferecer scanner digital para os pacientes, tecnologia digital.
oferecer panorâmica, oferecer tomógrafo dentro da clínica. É uma clínica de primeiro mundo que eu jamais imaginei que eu ia conseguir montar. Então é muito, muito bacana isso. E a Oral Unique me proporcionou isso, porque eu não sabia por onde começar. Quando a gente se forma, a gente aprende a ser dentista. Mas tu não aprende a ser empresário, ou tu não aprende a ser dono do teu próprio negócio. Tu aprende a arrumar dente. E é isso. E eu sempre fui muito boa nisso. Modéstia à parte, eu sempre fui uma profissional muito comprometida em devolver o sorriso para os pacientes de forma ética e com excelência em odontologia. Mas no quesito expandir, eu não saberia fazer sozinha. A Oral Unique me ajudou a expandir, a ter um outro olhar para a odontologia. Então, assim, a gente consegue ajudar muito mais pacientes, mantendo a minha qualidade de sempre, e podendo oferecer mais tratamentos mais amplos e de maior porte para os pacientes, que antes, às vezes, eu tinha que encaminhar para fora de Ibirubá. Hoje, a gente consegue oferecer tudo em Ibirubá, dentro da nossa clínica. Sensacional, isso é muito pertinente isso que a senhora fala, doutora, porque aí une, né, toda a dedicação, todo o profissionalismo, todo o carinho e também a rede, a relação, né, porque é isso, né, principalmente se tratando de uma cidade como Ibirubá, né, isso é levado muito em conta. Se a Oral Unique chegasse aqui com profissionais de fora, tal, não teria o mesmo impacto que teve, né, então juntou duas energias que precisavam se conectar ali, e por isso que a gente chegou nesse 1 ano aí de sucesso. E aí, ouvindo os pacientes e conversando com as pessoas, doutora, tem uma palavra que é muito coerente, assim, fala assim: o atendimento na Oral Unique é humanizado. As pessoas são humanas contigo. Não importa a situação que tu chega ali, o tamanho do teu problema, a primeira coisa que acontece ali é uma acolhida. E muitas vezes a gente vê nessas clínicas que são mais assim, por quantidade, né, de atendimento, né? Ou seja, eu tenho isso aqui porque aqui eu consigo atender 50 pessoas num dia ali, né? Mas aí não é isso, né? Não é o atendimento humanizado. E ali, tem aquele problema, aquilo ali vai me dar um determinado lucro, né? Eu vou poder fazer uma inserção aqui, vou entregar alguma coisa ali e tal, e vou receber por isso, e quanto mais tiver, mais, né? E é diferente ali, por isso que a senhora traz algumas palavras, assim, desse diferencial da Oral Unique, que é essa coisa, né? Da excelência na entrega, né? Desde o atendimento até o tipo de procedimento. Cristiano, em toda a minha trajetória profissional, eu nunca visei o lucro, tá? Eu visei realmente transformar a vida das pessoas e ajudar esses pacientes. O lucro é uma consequência. Então, quando tu visa no teu negócio única e exclusivamente o lucro, provavelmente tu não vai ter sucesso, ou tu vai ter que trabalhar muito, se esgotar, fazer um preço menor e fazer, às vezes, a coisa de qualquer jeito. Então, a Oral Unique, realmente, eu tenho muito espaço na clínica para ampliar. Nós já estamos ampliando, já temos um consultório a mais do que quando nós abrimos, e tem espaço para mais um consultório ainda, porque eu quero crescer, ter um crescimento sólido. Eu não quero quantidade, fazer as coisas a toque de caixa e fazer de qualquer jeito e aquele serviço durar 2, 3 anos para o paciente. Eu vou estar aqui daqui a 20 anos, eu vou continuar sendo dentista, não pretendo mudar de carreira, de profissão. Então, eu quero que esse paciente tenha satisfação de que dure, o tratamento dele dure, que ele fique satisfeito com o tratamento por muitos anos. Então, a gente sempre faz um plano de tratamento extremamente cuidadoso. E essa parte de plano de tratamento, sempre quem faz sou eu, Débora, tá? Qualquer paciente que chegar na clínica vai ter o meu olhar por trás. E eu tenho muita bagagem, porque faz 20 anos que eu faço isso, então eu já vi de tudo, eu sei o que funciona e o que não funciona. É óbvio que ninguém acerta sempre, mas a gente dá o nosso melhor. Então, o plano de tratamento é o mais importante de tudo, é para que esse paciente tenha satisfação e durabilidade. Então, a Oral Unique passou a ser o meu consultório de uma maneira um pouquinho mais ampliada. E o bom disso é que todos os nossos dentistas, a gente é uma família ali, entendeu? E todos os nossos dentistas já são especialistas na sua área. Ninguém caiu de paraquedas, se formou ontem e vai atender, fazer experiência em boca de paciente. A gente faz um processo realmente de excelência na odontologia, tanto com os profissionais, que são extremamente qualificados, quanto com todo o aparato tecnológico que nós temos dentro da clínica.
Tá certo, olha só os comentários, né? Em janeiro desse ano, procurei a Oral Unique, atendimento top demais. Fiz 2 extrações, um dente era siso. Não senti absolutamente nada. Nenhuma dor, nem antes sim, provavelmente, né? Durante e nem depois não senti nada. Super recomendo, né? Ai, que legal. Essa coisa, para mim, que sou também... tenho meu problema com dentista também, né? A questão da dor, ela é fundamental, porque, né, a gente vem, né, dos traumas da vida, doutora, não adianta, né, mesmo que a gente não externe isso o tempo todo, mas a gente cria traumas a partir de um primeiro encontro lá, né? Então, muito do que a gente carrega é porque a massa da maioria das pessoas, e eu preciso falar isso porque eu estou num veículo de comunicação aqui, né? Então, muitas pessoas vão se identificar com isso. A massa das pessoas, né, da sociedade, elas são tratadas, os seus dentes são tratados via SUS, né? Sim. E muitas vezes nem todos os profissionais que lá estão são... Hoje há ainda um processo melhor, né, de atendimento mais humanizado e tal, mas antigamente, né, era um negócio, era traumatizante, né? Então tu ia, o primeiro encontro era sempre traumatizante, então tu ficava lá na boca do consultório escutando o barulhinho do motorzinho e tudo aquelas coisas, né? Então criou-se essa coisa, e aí quando alguém diz isso, ó, não doeu nada, nem durante, nem depois, tá tudo certo, então, né? Mas tu sabe, Cristiano, que tem muitos pacientes que sentem muito medo. Tem paciente que já chegou a me dizer, olha, eu prefiro fazer uma cirurgia do coração do que vir no dentista. Então, para ver o nível de pânico. Mas é que realmente, não só no serviço público, no SUS, antigamente, como que era o atendimento dos dentistas? O pessoal ali com mais de 50, 60 anos vai confirmar. Era por ordem de chegada. Então, às vezes, o dentista olhava na sala de espera, às 8 da manhã já tinha 15 para atender. E aí, esse dentista não podia se dar o luxo de anestesiar o paciente e aguardar 10 minutos até a anestesia fazer efeito. Era anestesiar, a anestesia nem começou a pegar ainda, já tinha tirado o dente, dado ponto, tchau e bênção, vai embora. Então, imagina, e eu não culpo os dentistas, porque era o que se tinha na época. Imagina para uma população como a cidade de Ibirubá, há 40 anos atrás, devia ter 2 dentistas, 3 no máximo, quando muito. E eles tinham que dar conta da demanda inteira. E outra coisa não existia tratamento dentário. O tratamento era a extração dentária. Então, passava por uma questão cirúrgica. Não se fazia, não se prescrevia medicação pré e pós-operatória, como nós fizemos hoje. Os anestésicos tinham muito menor potência. Era uma aguinha, né? Então, assim, hoje em dia nós prescrevemos para qualquer extração que você for fazer na Oral Unique ou implante, enfim, qualquer procedimento cirúrgico, você já vai iniciar a tomar medicação 1 hora antes. Tanto para dor, quanto medicação antibiótica, quanto anti-inflamatório. Então, a gente já vai controlar a dor antes disso. Então, quando a anestesia passar depois do procedimento, o paciente já está medicado. A chance dele sentir dor é mínima. É óbvio que vai ter um desconforto, a mastigação vai ficar um pouquinho mais dolorida por alguns dias, mas dor mesmo, dificilmente o paciente tem. E mesmo que existir alguma coisa fora da curva, existem medicamentos potentes, o paciente vai entrar em contato conosco e a gente já vai entrar com medicação que vai fazer efeito em 5, 10 minutos. E às vezes, inclusive, medicação intramuscular, a gente aplica se for necessário. Doutora, vamos sair da dor agora e vamos para a beleza da vida, né? A Oral Unique, ela também focou um pouco nessa coisa de entregar esteticamente também, né, o sorriso como algo importante, não só o sorriso, mas o conjunto, né, do processo ali. Que outros procedimentos podem ser feitos lá na Oral Unique, além de extrair dente, arrumar e tudo mais? Cristiano, é interessante essa parte da estética, porque assim, eu nunca pensei em fazer alguma especialização na área estética odontológica. O meu foco sempre foi cirurgia, minha grande paixão. Só que a estética sempre correu atrás de mim. Porque eu sempre tive um olhar muito fino para a questão estética, não só estética dentária, qualquer coisa eu sempre tive um olhar muito diferenciado. E aí eu comecei a fazer pequenas coisas no meu consultório estéticas, o pessoal começou a gostar e começou a vir mais pessoas. Eu vi que tu fez o dente do fulano, ficou bom, eu quero fazer também.
E começou a ter um fluxo tão grande de estética que no final eu fazia mais estética do que cirurgia no meu consultório antigo. E aí na Oral Unique também isso veio junto comigo. Obviamente hoje a gente faz mais cirurgias na Oral Unique, mas nós fizemos muitas lentes de contato, muitos clareamentos, muitas restaurações para devolver a questão estética, né? Às vezes o paciente tem uma demanda estética, mas não tem no momento o valor para investir em porcelana, por exemplo, em lentes de contato de porcelana, que tem um valor um pouco mais alto. A gente faz um clareamento, nós trocamos as restaurações e já começamos a mexer com a autoestima desse paciente. Mas fizemos muitas lentes de contato, o pessoal fica muito satisfeito. As lentes de contato sou eu mesma, Débora, que faço. Faço já há muitos anos, eu nunca imaginei que eu fosse fazer tanto, ter todo esse fluxo, mas eu sou muito feliz, porque realmente, um antes e depois, a gente tira foto no nosso estúdio fotográfico dos pacientes antes dos procedimentos e depois, é muito bacana, assim, o sorriso no olhar do paciente, não é só o sorriso, é o olhar que muda. É uma pena que muitos pacientes não permitem que a gente poste o antes e depois do rosto todo, às vezes permitem só da boca, porque é impressionante, o olhar muda mais do que o sorriso às vezes, sabe? É bem bacana. Mas nós fizemos muito isso, somos especialistas também nessa área estética. Que legal. Uma curiosidade em relação à porcelana, a gente vê nas celebridades aí muitas vezes uma tonalidade um tanto quanto forte demais às vezes, né? Sim. Não sei se é o filtro que o pessoal bota lá no Instagram, o que é, mas existe essa falta de sensibilidade também no profissional, dizer, acho que assim não vai ficar legal assim, ou às vezes o cliente ele diz, não, eu quero assim mesmo, e tá bem então. Cristiano, 90% dos pacientes querem clarear um pouco mais os dentes, e 90% aceita a nossa sugestão do que vai ficar bom com tom de pele. Uhum. A gente dá sugestões porque a gente já está acostumado a trabalhar com isso diariamente. Mas existe, não digo 10%, mas uns 5% dos pacientes que vêm com uma foto de um dente super branco, sem translucidez, sem nenhum detalhamento. Eu brinco, é um plets que tu quer, sim, é plets que eu quero. Às vezes os pacientes dão risada, não, mas é isso mesmo, é o meu sonho. Quem sou eu para, né, não cumprir o que o paciente é o sonho do paciente? A gente faz, mas a minha linha de trabalho, a linha de trabalho de todos os profissionais dentro da Oral Unique é uma linha um pouco mais delicada, mais suave, mais próxima do natural. Eu gosto de dentes mais claros. Se tu me perguntar, o que tu acha? Eu acho que a gente tem que fazer uma lente mais clara do que o teu dente atual, mas não é o claro dentro do que existe dentro da tabela de cores de dentes naturais. Porque existem duas tabelas. A tabela de cores de dentes naturais e clareados, e existe a tabela de cores que o ser humano inventou, porque ele queria um branco 10. E aí nós oferecemos para os pacientes, a gente diz, obviamente, que existem essas duas opções, e eu sempre recomendo aos meus pacientes que se faça o dente mais claro, então, da tabela dos dentes naturais, que aí não vai ficar artificial, dependendo da cor do tom da pele do paciente e da cor do cabelo do paciente. Porque isso tudo, o branco que fica legal para mim não é o mesmo que fica legal para ti, sabe, Cristiano? Então, às vezes, eu usar um super branco em ti vai ficar bem bonito, e um super branco em mim vai ficar artificial. Então, a gente também estuda a tonalidade do rosto do paciente, da cor da pele, da cor do cabelo. E aí a gente entra num consenso. Mas existem os pacientes que não abrem mão e que querem o dente super branco, e a gente faz a vontade desse paciente, obviamente. Doutora, tem algumas coisas que são, eu estou aproveitando aqui, a gente indo de uma forma mais leve até para tirar algumas curiosidades. Assim. Tem algumas coisas que são... existem estudos estéticos que apresentam que é daquele jeito. Por exemplo, o dente muito alinhado, né? Aquela uniformidade, assim, todos do mesmo tamanhozinho, assim, nem uma presinha ali a mais, ali, aquele diferencial. Antigamente, a gente até, dependendo o tipo, né, da estética das pessoas, dizia, olha que legal aquela presinha lá e tal, né? Claro que tem aquela hora que atrapalha, né? Que vem muito para frente ou que vai para trás, que pode te atrapalhar na mastigação, né? Na função que é dos dentes e tal, né? Mas existe, assim, uma coisa que é um padrão, assim, digamos assim, de saúde bucal e estético também. Existe uma réguazinha lá que vocês botam lá para medir o que é correto para aquele tipo de rosto, ou é um padrão?
Existem, assim, a questão estética, ela é de acordo com o olhar do que a maioria das pessoas acham bonito. E existe um padrão estético, não só dentário, como de rosto, de corpo, enfim, hoje em dia. E existem, sim, essas medidas que nos direcionam se ficaria melhor para o paciente um dente mais largo, um dente mais estreito, um dente mais longo, mais curto, ou um dente mais oval. Por exemplo, Cristiano, tem pacientes que têm um dente, um rosto, mais quadrado. O ideal é que a gente use um dente mais quadrado. Se o rosto é mais alongado, o ideal é que se use um dente mais alongado. Se o rosto do paciente é mais ovoide, mais oval, o ideal é que a gente faça um dente mais oval. Se é triangular, um dente mais triangular. Muitos colegas, muitos dentistas não respeitam isso. Eu, quando faço as lentes de contato ou até as próteses sobre os implantes, enfim, a gente procura sempre tirar uma foto do rosto do paciente e nessa foto do antes, a gente estuda as feições desse paciente para ver o que ficaria melhor com esse paciente. Obviamente que tem os pacientes que dizem, eu quero meus dentes todos alinhadinhos, mas eu sempre preconizo realmente, por exemplo, um homem. A tendência do homem é ter o dente mais quadrado embaixo, não tão arredondado. A mulher ou criança, mais delicadinho, mais arredondado. A presa, se o paciente tem umas feições mais fortes, a gente faz uma presa um pouquinho mais evidente. Se a pessoa tem um rosto mais suave, mais sutil, uma mulher mais delicada, a gente não vai fazer uma presa tão pontuda, por exemplo, né? Eu brinco sempre, a minha é bem pontuda, é de acordo com a minha personalidade. Mas tem pessoas aí, a gente conversando com o paciente também é uma coisa muito intuitiva do dentista. O olhar da estética tem muito a ver como o dentista vê a odontologia e como o que ele estudou. E tem a questão da percepção, da personalidade do paciente, se é um paciente mais suave, se é um paciente mais colérico. Tudo isso influencia na hora de fazer uma lente de contato. A não ser que esse paciente já tenha dentes bonitos ou já tenha um certo perfil, já tenha a presa mais pontuda e esse paciente gosta, a gente replica aquilo ali. Aí o paciente vai nos direcionando também. Mas, normalmente, os trabalhos que nós fizemos dentro da Oral Unique, e os meus pacientes antigos também, a gente sempre prova antes, né? Vem como se fosse uma maquete que a gente coloca dentro da boca do paciente. Se o paciente não gostar, a gente vai modificando. Já aconteceu de a gente fazer uma presa um canino um pouquinho mais pontiagudo. A gente tirou a foto para o paciente visualizar na foto, ele consegue ter uma noção melhor. E realmente não combinou aquele canino mais pontudo com a feição do paciente. Eu vou lá e desgasto. Se o paciente achou legal, a gente vai fazer depois das modificações. A gente vai finalizar o tratamento depois das modificações que eu sugeri ou que o paciente sugeriu. Então, existe uma previsibilidade nesse tratamento. O paciente nunca... Eu vou colocar o dente ou reabilitar a arcada do paciente e mostrar no espelho só depois e está pronto, é isso, tchau. Não. O paciente sempre vai opinar junto com o dentista para dizer o que ele prefere, o que ele gostou, o que ele não gostou. Da mesma maneira, um dente que ficou muito claro, o paciente vai dizer, não gostei, ficou muito claro. Ou a gente colocou um dente claro no paciente, mas eu queria mais claro. A gente modifica sem problema nenhum. Isso tudo é combinado antes. Então, quando o tratamento for finalizado, esse paciente não vai poder dizer, mas eu não sabia, porque ele sempre vai saber antes. Que legal. E sobre o clareamento, assim, tem uma data de validade ele? Quais os cuidados que eu tenho que ter depois que eu faço o clareamento, né, para mim manter ao máximo ele, digamos assim, claro? Depende muito, Cristiano, da idade do paciente e da genética. Quanto mais jovem o paciente, maior tendência é de durar o clareamento. Mas eu não saberia precisar, porque não existem estudos falando sobre isso, estudos científicos. Por exemplo, um paciente de 18 anos fez um clareamento hoje. Talvez daqui a 5 anos o dente dele vai estar no mesmo tom. Só que um paciente de 18 anos, ele tem uma visão estética muito... Ele se olha muito mais no espelho do que um paciente de 50. Sim. Então, daqui a um ano, talvez... meu dente está amarelo de novo. Às vezes nem está. Mas ele pode fazer um retoque no clareamento depois de um ano, sem problema nenhum.
Já um paciente com 60, 70 anos tem uma dentina mais obliterada. É mais difícil conseguir clarear o dente desse paciente e o clareamento não tende a durar tanto. Então, às vezes, 8 meses depois, o dente já escureceu um pouquinho e já dá para intervir novamente e fazer um novo clareamento, um retoque no clareamento. Mas é muito personalizado. Isso é químico, doutora? É um peróxido, é como se fosse vulgarmente falando, uma água oxigenada. Ele libera oxigênio, é uma reação química que no momento que o gel clareador entra em contato com o dente, ele libera oxigênio e esse oxigênio entra dentro do dente e percorre os túbulos dentinários, promovendo o clareamento. Mas ele não causa dano nenhum na estrutura dentária. O que a gente recomenda é que não se faça clareamento muito frequentemente, porque esse oxigênio que circula dentro do dente, ele pode atingir a polpa dentária e pode causar uma agressão se usado numa concentração errada ou muito frequentemente. Por isso sempre com os dentistas. Exatamente, porque tem gente que está comprando gel pela internet. O TikTok ali não dá. Então, assim, o que pode ocorrer? Ter que tratar o canal dos dentes, todos os dentes, sem ter nenhuma cárie, nenhum problema, em função de um clareamento mal conduzido. É muito sério isso, mas as pessoas banalizam. Como ultimamente com a internet tem muita coisa banalizada, né? Fazem aqueles desafios, inclusive, e o pessoal sai reproduzindo. Doutora, é muito legal isso. Olha só, eu não sei em que momento que eu estava aqui pensando como é que eu vou introduzir esse tema aqui, porque a gente foi dente, né? E daqui a pouco harmonização facial. E agora, como é que eu dou essa virada de chave? Como é que eu vou introduzir esse tema dentro de uma clínica de odontologia? Eu vou deixar para a senhora, doutora. Sim. Aonde que nasce essa dor dentro dos pacientes que vocês costumavam atender? Olha, não é só o dente, eu queria dar uma harmonizada. Também é com o avanço, por exemplo, das tecnologias, os botox, os instrumentos que estão mais acessíveis hoje, né? Cristiano, foi interessante tu falar nisso. Eu sou especialista também em harmonização facial. Eu me especializei há poucos anos atrás e eu senti essa necessidade de fazer essa especialização porque houve uma procura. Eu digo, a estética me persegue. Houve uma procura dos meus próprios pacientes. Quando o dentista, ali em 2015, começou pôde fazer, juridicamente falando, procedimentos estéticos, os meus pacientes já correram para mim. Doutora, eu quero que você faça. Porque, na verdade, o cirurgião dentista ele estuda muito a face e a anatomia facial. Enquanto a medicina, por exemplo, em 6 anos estuda o corpo inteiro, a odontologia em 5 anos estuda praticamente só a face. Então, nós temos muito domínio de anatomia facial. E aí, em 2015, esses procedimentos foram liberados, juridicamente falando, e eu fui atrás da especialização. Eu já fazia botox preventivo para aqueles pacientes que tinham muito bruxismo, um masseter muito avantajado, masseter é o músculo da mastigação, pacientes que sentiam dor, cefaleia crônica, normalmente vem do bruxismo, e aí a cefaleia, eu digo tensional. Normalmente ela vem do bruxismo ou está associada com desordens musculoesqueléticas dos dentes. E aí eu já fazia a aplicação de toxina botulínica para esse fim. E aí o pessoal começou a procurar para a questão estética. Mas o que eu via muito, às vezes a gente fazia, um exemplo, numa mulher de 60 anos, a gente fazia lentes de contato, os dentes ficavam lindos, mas o lábio dessa paciente estava muito murchinho. Quando ela sorria, praticamente não aparecia lábio, ela se queixava comigo que não conseguia passar um batom, que esse batom craquelava, porque o lábio já estava murchinho. Aí a gente começou a fazer preenchimento labial e quando foi vendo uma olheira que estava mais funda, a gente começou a preencher, porque a primeira queixa dela era o sorriso, mas depois que tu melhora a tua principal queixa, tu começa a olhar para os outros defeitos. Quando é uma coisa que te incomoda muito, tu só olha aquilo. Depois que tu resolve aquilo, tu começa a olhar o contexto todo. Então, vem muito a calhar do dentista fazer a harmonização facial, porque o dentista tem um conhecimento técnico e um conhecimento estético, que nem eu te disse. A gente estuda a face do paciente para saber o formato do dente. Se a face é mais triangular, a gente faz um dente mais triangular. Então, a gente já tem essa visão. Eu, pelo menos, já tinha muito essa visão. Então, a harmonização veio para mim para fechar o meu ciclo da estética.
E funciona muito bem, porque aí quando o paciente vai na Oral Unique, eu faço as fotos iniciais desse paciente, eu já consigo, às vezes, sugerir para ele também algum outro procedimento depois que ele fizer a parte de saúde dentária, obviamente. Eu já sugiro para ele a questão estética, tanto dos dentes quanto do sorriso. É bem bacana. E agora, inclusive, Cristiano, surgiu uma nova lei permitindo que os cirurgiões dentistas façam cirurgias mais invasivas, como blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra dos olhos, como rinoplastia, que é a cirurgia nasal, porque o cirurgião bucomaxilofacial, que é uma especialidade da odontologia, ele já fraturas de face ele já consertava, então tem bastante domínio. Obviamente que eu sou contra essa lei para qualquer cirurgião dentista. Um recém-formado fazer uma cirurgia de blefaroplastia ou rinoplastia eu acho um pouco arriscado. Mas um cirurgião bucomaxilo ou um dentista que já tem um know-how na área cirúrgica, fazer esses procedimentos eu acho bastante bacana, porque a nossa visão é muito delicada da estética, sabe, da face. Então, acho bem interessante. Olha só, vivendo e aprendendo, né? A gente vai e eu acho que é isso, né? E aí tem um fator novo, eu queria te perguntar assim, eu quero ainda ir para essa questão de como tu enxergava lá quando vocês abriram a Oral Unique e agora, né, tudo que se apresentou para vocês, né, enquanto demanda e como é que vocês pensam também o próximo ano, porque um ano ele já serve para fazer, né, como é que se diz ali, um briefing, né, da entrega, como está sendo e quais são o horizonte, se essa questão da estética ela bateu o martelo, não, isso aqui tem que estar aqui cada vez mais forte, com mais tecnologia, com mais profissionais, com mais procedimentos, né? Mas eu queria perguntar, do ponto de tu falou na metade ali da entrevista sobre a questão do quanto a Oral Unique entrega de tecnologia para vocês, né? Que você, como profissional, talvez não teria acesso a essa tecnologia, né? De uma forma tão clareada, assim. Clareada é ótimo. E aí eu queria te perguntar, assim, inteligência artificial, todas essas coisas agora que estão no nosso horizonte aí, diz que até 2020 e 30 tudo vai mudar completamente, né? A Oral Unique está também nessa pegada, assim, já consegue entregar, por exemplo, como ficaria o teu rosto lá, com botox aqui, com um dente mais assim, mais assado? Conseguimos sim, Cristiano. Ainda, por exemplo, com lentes de contato ou implantes, o melhor é colocar dentro da boca do paciente e fotografar o próprio paciente. É muito mais fidedigno. Mas eu já trabalho com inteligência artificial desde que a gente abriu a clínica. Tem um software chamado Dio Odonto, e eu já utilizo esse software para fazer as avaliações das radiografias desses pacientes. O software me ajuda a identificar alguma patologia que talvez tenha passado despercebida. Nesse software eu consigo mostrar para os pacientes quais são os problemas e fazer um plano de tratamento ali dentro. Então é muito bacana, já faz parte do dia a dia da Oral Unique. E já no meu consultório antigo também eu já utilizava a inteligência artificial para simular o sorriso dos pacientes. Mas eu ainda prefiro, na questão de simulação do sorriso, eu ainda prefiro experimentar no próprio paciente, porque aí a gente vai ter o 3D mesmo, né? Sim, sim. Mas a inteligência artificial já funciona na clínica a todo vapor, todos os dias, em todas as avaliações que eu faço, eu utilizo esse software, e nesse software eu consigo mostrar para os pacientes uma simulação de enxerto, onde a posição dos implantes, por exemplo. Se o paciente tem um tratamento de canal que não está legal, o software mostra. Então, é muito bacana, porque daí a gente une o exame clínico, né, que sou eu que faço. A gente une a tomografia que nós oferecemos para os pacientes, a panorâmica e ainda o software analisando tudo isso. Então, a chance de erro é baixíssima. A gente minimiza muito a chance de um erro humano, por exemplo, usando uma inteligência artificial. Então, é muito, muito bacana. Bem legal. Isso é importante a gente abordar também, de ter toda essa tecnologia à disposição, né? E aí, do ponto de vista de mão de obra, né? Ou seja, de profissionais, está bem servido, né? 4 atendendo hoje, com a possibilidade ainda de ter mais um 5º, né? Isso, na verdade, nós temos mais. Nós temos 4 no dia a dia. Mas, ao todo, nós somos em 7 cirurgiões dentistas. O doutor Miguel vem, eventualmente, uma vez no mês. A doutora Gabriele vem toda semana, toda sexta-feira. O doutor Matias vem quando tem demanda de cirurgia bucomaxilofacial.
Então, ao todo, a nossa equipe, o nosso corpo clínico são 7 dentistas já. Olha só, que bom, né? Que bom. E o que cada um faz do pessoal fixo ali, só para entender? O Juliano, a senhora fica mais, que a senhora já disse ali, fiscalizando ali. Isso, não, toda a parte de diagnóstico e planos de tratamento sou eu quem faço. E organização do cronograma de tratamento do paciente. Digamos assim, eu sou a cabeça pensante, né? Mas eu faço também todas as lentes de contato que precisam ser feitas dentro da clínica, sou eu que faço. E algumas cirurgias também de grande porte, sou eu que faço. E se precisar, o paciente veio com o dente quebrado, alguma emergência também, o que aparecer a gente faz. Depois de 20 anos, eu consigo fazer um pouco de tudo. O Dr. Juliano, ele é especialista em ortodontia, que é o aparelho dentário, né, o tratamento ortodôntico, e endodontia, que é o tratamento de canal. Então, o Dr. Juliano faz a parte de aparelho, toda a parte de aparelho ou alinhadores invisíveis que tem demanda na clínica é com ele. Mas com a lente, doutora, ainda tem sentido o aparelho? Muito, muito. Tem casos que a lente não resolve e tem casos que a gente usa o aparelho para melhorar depois a qualidade da entrega do trabalho da lente de contato. Porque tem dentes que tem um espaço muito grande entre eles, a lente, eu ia ter que fazer uma lente muito larga, ia ficar um dente muito estranho. Então, a gente alinha esse sorriso primeiro para depois fazer as lentes. É muito corriqueiro isso. Tá certo. Tem muita demanda de aparelho ortodôntico hoje em dia ainda. Então, o Dr. Juliano faz essas duas partes, tratamento de canal, e faz clínica geral também. O Dr. Juliano tem uma demanda de pacientes dele também, que procuram por ele. Então, se você chegar na clínica, você era paciente do Dr. Juliano, você vai continuar com o Dr. Juliano, se você quiser. A doutora Tainara, ela é especialista na parte de próteses sobre implantes e próteses móveis, enfim. Ela faz muito a parte de prótese, porém ela é especialista também em tratamento de canal. Então, alguma coisa de tratamento de canal a doutora Tainara faz também. A doutora Amanda, ela faz a parte de clínica geral. E algumas placas de bruxismo, que tem muito. Hoje em dia, 90% dos pacientes fazem bruxismo. Então, ela faz a parte de plaquinhas de bruxismo, ela é expert nisso. Ela tem mestrado também na área de materiais dentários. Então, esse seria o nosso dia a dia. E aí, as cirurgias de grande porte, de implantes, enxertos. O doutor Miguel também, quando eu não posso fazer, é o doutor Miguel quem faz. A doutora Gabriele faz toda a parte de extração de sisos, implantes, prótese sobre implante também, que ela, ela tem 2 especialidades. Ela é especialista em implantodontia e periodontia também, tratamentos de gengiva, sangramentos gengivais, são com a doutora Gabriele. E tem o Dr. Matias, quando nós temos uma demanda de uma cirurgia mais complexa, de cirurgia bucomaxilofacial, é o Dr. Matias, que é o nosso especialista que vem, mas eventualmente porque a demanda de cirurgia bucomaxilofacial ela não é tão corriqueira, né? Como é que funciona o relacionamento com a Oral Unique? Eu tenho o problema, a demanda, eu vou lá e aí eu faço o procedimento, e aí quais os convênios que vocês trabalham, como que funciona essa parte mais do atendimento aos pacientes? Cristiano, o paciente vai entrar em contato com a Oral Unique, depois eu posso passar os telefones, mas normalmente é por WhatsApp. Até os pacientes mais idosos hoje em dia funcionam bastante com WhatsApp, e fica muito bacana porque fica tudo registrado ali, a pessoa não esquece do seu horário, ou se esqueceu é só dar uma espiadinha, né? Marca então com a nossa recepcionista Cíntia, agenda um horário. Nesse primeiro horário, a maioria dos pacientes vai vir comigo, vai fazer a primeira avaliação comigo, a gente vai montar um plano de tratamento, eu vou fazer o diagnóstico desse paciente, depois a gente monta um plano de tratamento para esse paciente, e eu vou direcionar esse paciente para quais profissionais ele precisa ser atendido. Eu já falo, nessa primeira consulta a gente já combina tudo com o paciente. O paciente, então, depois disso, eu passando o plano de tratamento, a outra Cíntia, nós temos 2 Cíntias na clínica, a Cíntia do relacionamento vai passar os valores, a forma de pagamento para esse paciente. Nós não atendemos por convênio atualmente, Cristiano, mas as nossas condições de pagamento são excepcionais. Dificilmente o paciente entra na clínica e não fecha o seu tratamento, porque a gente sempre vai dar um jeito de se adequar, do paciente conseguir fazer o plano de tratamento que eu previ para ele. Ou ele vai fazer por etapas o plano de tratamento, ou ele vai fazer um pacotão e vai pagar parcelado. Se quiser pagar à vista, tem desconto à vista. Enfim, o paciente tem essa liberdade de escolher o que ele quer fazer por primeiro.
normalmente primeiro a saúde, eu faço as sugestões, mas é o paciente que vai escolher, né? E também essa forma de pagamento, a gente é muito flexível. Dificilmente um paciente não vai conseguir efetuar o pagamento da maneira que a gente propõe. É muito legal porque cria também aquele relacionamento. Daqui a pouco, num primeiro momento, ele só vai fazer determinada questão, mas depois ele estabelece aquele relacionamento. Eu acho que agora eu vou fazer isso e vai indo, né, doutora? E por isso esse sucesso todo, né? Um ano da Oral Unique, tem alguma promoção, programação especial de aniversário, qualquer coisa assim? Tem, nós teremos a Semana dos Implantes. A nossa inauguração foi no dia 28 de junho do ano passado. Então, essa última semana de junho, nós faremos a Semana dos Implantes. Promoções nunca vistas na Oral Unique, tá? Teremos valores menores, aqueles pacientes que estão querendo há muito tempo fazer o seu implante dentário. Esse é o momento, aproveita, porque além de melhores condições de parcelamento, que a gente vai estender mais ainda o parcelamento, nós vamos baixar os valores dos implantes também. Então a hora é agora, vale muito a pena conferir. Legal, essa é uma boa dica para você, né, que tá aí, ó, tem o mês de junho, hoje a gente tá no dia 4, né, então vai ser lá na última semana. Então já vai organizando aí, já vai pensando e definindo. E pode marcar também a sua avaliação, Cristiano, antes. Marca a avaliação, a gente faz o plano de tratamento e lá na última semana, a gente já vai saber o que o paciente precisa. Lá na última semana a gente consegue oferecer essas condições especiais. Porque vai ser só naquela última semana. Nós não vamos nem antecipar e nem postergar. Mas a avaliação pode ser feita antes. Porque senão eu não vou ter agenda para todo mundo. Certo. Doutora Débora, olha só, a gente falou muito da Oral Unique, falou muito dos profissionais, falou muito dos serviços, dos procedimentos, mas eu gostaria de reservar um tempinho agora no final da nossa entrevista para as transformações, né? Porque eu acho que para vocês, um ano, né, nessa missão, muitas vidas vocês perceberam que mudaram, né, a partir da decisão que as pessoas tomaram de procurar, de fazer todo o tratamento, procedimento, tudo que poderia ser feito, e aí o quanto mudou a autoestima delas e a vida delas, né? Assim, é muito emocionante porque a gente finaliza, por exemplo, um tratamento que é um sonho de vida do paciente. Os pacientes se emocionam e a gente se emociona junto. E chora junto, enfim, faz parte. E é muito bacana porque tu ter falado sobre isso agora, porque a gente vai participar da feira do Outlet agora, de Ibirubá, estaremos com stand na feira, sexta, sábado e domingo, e eu estava selecionando algumas fotos de antes e depois, para deixar rodando na tela ali, para os pacientes terem uma noção do nosso trabalho. E, nossa, foram muitas vidas transformadas, e em pouco tempo, assim, em um ano, foi muita coisa que a gente fez, eu não imaginava que era tanta coisa. Infelizmente, alguns pacientes não permitem que a gente mostre o antes e depois, mas a gente vai mostrar muita coisa, porque o paciente, né, a gente dá essa opção para ele, obviamente, ele é dono da imagem dele, ele que sabe se ele quer mostrar ou não, né? Mas é muito bacana que muitos querem mostrar, mostra o meu caso para inspirar mais gente, porque eu estou feliz, porque foi muito bom. Quer que eu fale, eu falo. Os pacientes são bem bacanas, porque quando tu tem uma boa experiência, tu quer compartilhar. Tu quer que os outros pacientes tenham, o teu vizinho, o teu amigo, passe por essa transformação também, né? Mas é muito legal, nós estamos muito felizes, porque eu confesso, Cristiano, que quando eu fiz essa virada de chave, de sair do meu consultório antigo, de 80 metros quadrados, e para uma clínica de 300 metros quadrados, com um monte de funcionário, com outros colegas dentistas, eu pensei que... Eu quase surtei, assim. Eu pensei, meu Deus, quando estava tudo pronto, que eu olhei, entrei dentro da clínica, olhei, assim, a clínica linda, maravilhosa e enorme. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? E eu fico muito bacana em saber, muito feliz, assim, e foi muito bacana que a população ibirubense, nossa, nos prestigiou muito, confia no nosso trabalho, fecha o tratamento conosco e nos dá o feedback de que a clínica de vocês está muito bem falada, a gente sabe que quando quer uma coisa de qualidade vem aqui, que vocês resolvem tudo, que vocês têm o bloco cirúrgico, enfim, é muito bacana, eu estou muito feliz, sou muito grata à sociedade ibirubense, e não só de Ibirubá, da região inteira, porque vem gente de Fortaleza dos Valos, de Cruz Alta, de Tapera, de
15 de novembro, Selba. Selba, nossa, é muito assim, a região inteira vem. E eu não esperava isso, sabe? É muito bacana e eu fico muito feliz, só tenho a agradecer. E quando tu abriu a mais próxima Oral Unique era de Lagoa Vermelha ou tinha já em Cruz Alta? Tinha em Cruz Alta já e tinha aberto também. Não, eu acho que a de Não Me Toque abriu depois. Mas Não Me Toque o pessoal já não vem muito. É mais de Vitor Greff. Eu tenho paciente de Vitor Greff, Lagoa dos Três Cantos. Tem muito paciente de fora, muito. Eu posso dizer que metade dos nossos pacientes são de fora atualmente, sabe? Que legal, legal. E é isso também, né? Tem esse diferencial de Birubá, que ela acaba sendo, né, uma capital regional, né? Exatamente. Então, o empreendedor que consegue enxergar isso também e expandir a sua área, né, é sucesso garantido, é sucesso certo, né? A estrutura não precisa nem falar, né? Tá aqui, bem pertinho da rádio aqui na Mauá, aqui, né? Lindo, lindo, chama atenção de longe, né? A paleta de cores, assim como o dente, tem umas que combinam, né? Então, aquela ali combina, tá bem bonita. E, doutora Débora, só agradecer a sua presença aqui e a palavra final é sua. Eu quero convidar o pessoal a visitar o nosso stand na feira agora, sexta, sábado e domingo. Quero convidar o pessoal para quem está postergando o seu sorriso novo, vem conversar conosco, junho agora, nosso aniversário. Teremos condições especiais, aproveita, porque só vai ter o ano que vem de novo, daqui a um ano, então aproveite. E quero, principalmente, Cristiano, agradecer a comunidade birubense e agradecer a comunidade da região toda por prestigiar a nossa clínica, por acreditar no nosso trabalho, acreditar no trabalho de todos os profissionais que trabalham comigo, que realmente a gente quer mudar vidas, como eu te falei, a gente, obviamente, quando a gente abre um negócio, a gente quer ter lucro. Mas o mais importante, pelo menos para mim, não é o lucro, é realmente mudar a vida dos pacientes e o lucro vai ser o bônus, digamos assim. Então, a gente realmente está comprometido. Né? É a consequência. A gente realmente está comprometido em transformar vidas. Todos os pacientes que entram na clínica viram nossos amigos, às vezes amigos pessoais até, e é muito bacana isso. Só tenho a agradecer. Tá certo. Obrigado, doutora, e sucesso ao Oral Unique, que a gente possa receber aqui nos 2 anos, nos 5 anos, nos 10 anos. Se Deus quiser. E a gente possa continuar transformando as vidas, né, e trazendo mais autoestima para as pessoas, né? Vamos dar uma passadinha aqui para o pessoal não brigar comigo depois que eu não li os comentários. A Letícia Vogt também dizendo aqui: doutora Débora é uma pessoa e uma profissional incrível, sempre preocupada em primeiro lugar com a saúde e bem-estar do paciente. Orgulho em fazer parte dessa equipe. Que legal. Também temos aqui o Ferragens do Barão. Parabéns a todos da família Oral Unique. Somos gratos pela nossa... Entrou outro comentário aqui. Somos gratos pela nossa filha fazer parte dessa clínica e do sonho da doutora Débora, sempre buscando a melhor escolha do cliente e satisfação. Vem para a Oral Unique. Seu sorriso merece muito. A melhor inovação e na Oral Unique que você vai encontrar. Parabéns, muito sucesso e muita prosperidade a todos. Fez um bom comercial aqui. Também a Deise Aline Bellini, fui atendida e não tenho palavras para agradecer por tanto carinho. São profissionais excelentes. Também a Mari Giacomoli, parabéns, ótimos profissionais. O pessoal que comentou por aqui, passou alguns aqui, daí depois a senhora pode ver ali e dar um coraçãozinho pro pessoal. Muito obrigado pela participação aí na rede social, pessoal. E a gente vai finalizando aqui a nossa transmissão.